Fala pessoal, tranquilo? Vou mostrar pra vocês uma máquina que era meu sonho de infância. Joguei muito com ele no videogame. Tive várias configurações, principalmente lá no Gran Turismo. Tinha um desse aqui, azul com listra branca, que era um espetáculo. E era difícil de controlar. Não sei se na realidade eu teria coragem de meter o pé embaixo e ver qual que é a dinâmica de um carro desses hoje em dia. Câmbio automático de 4 marchas, motor V8, small block, tração traseira. E uma coisa que eu acho bem legal, por ser um carro de fibra, a qualidade construtiva dele. Então assim, a gente tem referência de carro de fibra dos brasileiros antigos. Aqui é uma escola totalmente diferente, nível muito mais alto de tecnologia, de concepção e fabricação de forma geral. E eu vou mostrar esses detalhes aí para vocês, porque é a primeira vez que eu estou tendo contato próximo assim com um carro desses e eu posso passar isso aqui para vocês de forma bem direta. Então vou pegar o celular na mão para que vocês acompanhem comigo algumas coisas aqui. Ela iniciou-se em 83 e ficou até 1996. Então deu para aproveitar bastante os anos 80 e também os anos 90. Então muita gente que curtiu essa época, que teve a oportunidade de ter um carro desses aqui, estava diante ali de um clássico, eu posso dizer, atemporal. Que até hoje o carro é muito bonito. É um carro pequeno, né, inclusive, porque se a gente parar para pensar em termos de dimensões, a gente está falando de um carro que o entre-eixos dele não chega nem a 2,50 de distância. O que é muito legal dinamicamente falando, mas esse carro aqui, ele entrega uma brutalidade, né? Não é aquele carro tão dinâmico assim, apesar de ter um acerto muito legal e uma construção também muito voltada para a esportividade. Então, ó, começando aqui para o interior, a posição de dirigir é bem baixa. Você não fica tão no chão quanto um carro alemão, mas ela ainda assim é bastante baixa e os pedais eles ficam bem longe do motorista, né? O painel fica bem avançado, aqui tem regulagem de tudo, direção, bancos, várias posições do banco, então você fica bem acomodado aqui. Ele é um pouquinho apertado só, eu tenho 1,87 m de altura, para entrar nele exige um pouquinho de manobra. Essa coluna lateral aqui ela é alta, você tem que se encaixar para dentro do carro. Então é um espetáculo, são coisas de carro esportivo. E como uma boa carroceria modular toda de fibra, vocês lembram que existem algumas versões que ela é targa, né? Então aqui, putz, é muito diferente do targa isso aqui, não. Porque se a gente olhar aqui por dentro, a gente vai ver que é tudo encaixado, né? Então provavelmente o modelo targa não muda muita coisa desse modelo aqui. Isso aqui, nessa versão com teto rígido, acaba dando uma rigidez torsional melhor. Isso eu tô falando, não é achando não, tá pessoal? Isso aqui eu tô compartilhando coisas que a gente já pesquisou a fundo para poder falar desse carro. A porta tecnológica, pensa isso lá em 1983, né? Um comando bem legal, bem bonito. Regulagem de retrovisor, hoje que é coisa básica pra gente. Subida e descida dos vidros. Esse botãozinho aqui a gente consegue abrir o vidro traseiro. Olha lá. E aqui, para acessar o cofre da máquina, tem uma alavanca e a gente levanta o capô, que é bastante pesado, inclusive. E a trava dele, olha ali onde que é. É aquilo ali, ó. Então a gente nota aqui que a mecânica ela fica posicionada para trás do eixo dianteiro. E o eixo traseiro ele está bem próximo do motorista. Então a sensação de dirigibilidade no carro com esse tipo de dinâmica de plataforma é bem legal. Aqui a gente tem uns filtros esportivos já diferentes, né? O padrão original não é assim. Aqui temos os faróis escondidos embaixo do capô, que eles abrem, na época era um sucesso. Até hoje, quando você vê isso fechando e abrindo, é muito interessante. Suspensão dianteira, ele tem braços inferiores e superiores também. É uma suspensão muito bem trabalhada. E como eu falei, né, pessoal, o chassi desse carro aqui, todo em fibra, a gente vê que tem um trabalho bem diferenciado se a gente pensa lá nos anos 80 na fabricação desse carro aqui. Pessoal, e não esquece de deixar o like no vídeo, compartilhar, comenta se você conhece um carro desse, se você já viu alguma vez na rua, se você já jogou no videogame. Quero saber a sua história com essa máquina aqui. Aqui no interior do veículo, vou mostrar alguns detalhes para vocês que é bem interessante. Como todo bom esportivo, ele não preza por muito espaço lateral, mas você consegue ficar bem encaixado. Mesmo com a minha altura, eu tô perto do teto aqui, mas dá para levar, tá? Para-sóis com espelho dos dois lados, painel bem completo, com contagiros analógico, velocidade digital,
marcador de pressão de óleo, temperatura do líquido de arrefecimento, voltagem da bateria, ar-condicionado digital, rádio da época, console central, câmbio automático aqui com comandos normais, né? Porta-copos. Esse porta-copos é bem pequenininho, interessante, ó, ele fecha aqui, tá? Não sei se o copo segura legal aqui, mas eu acho que sim. Aqui tem os modos de condução, tá? O Tour, Sport, Performance. Eu não cheguei a ver o que muda exatamente a questão de comportamento de câmbio ou se muda também alguma coisa da parte eletrônica do motor. Ar-condicionado tem saídas, bastante saídas por toda a cabine, então aqui você não passa calor. O farol, ele tem acionamento por botão, tá, ó lá. Mesmo ele com o capô aberto, ele funciona, ó lá. Tá. Aqui o normal, retrovisores, acionamento dos vidros. E uma coisa que é curiosa aqui desses carros, né, da ergonomia, tem um apoio de pé aqui, só que assim, meu pé, ele fica muito próximo do pedal de freio aqui, tá? Então assim, não tem muito espaço para você ficar à vontade aqui. E o pedal é grande também, né? Então assim, talvez muito tempo nessa posição aqui deu um certo cansaço. Mas é coisa de carro da época, né? E a roda, ela tá bem na frente ali do meu pé também. Freio de mão, estilo Ferrari aqui, né, ó, do lado esquerdo. É muito legal.